Olá, abençoados do Senhor. Em Provérbios 3, versículos 1 e 2, nós lemos: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os seus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Por isso, amados, estamos hoje aqui para mais um precioso estudo da Palavra de Deus. Saúdo aos amados irmãos, em nome de Jesus, e hoje vamos estudar sobre fé e obras, esse binômio principal da vida cristã. E o versículo-chave do nosso precioso estudo de hoje se encontra em Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus amados irmãos, Tiago prossegue com o tema de que o ouvir, que a fé, deve levar à prática, deve levar às obras. Por que será que precisamos fazer provas na escola, na faculdade ou em algum curso que realizamos? Porque o conhecimento adquirido, o ouvir, a fé, deve ser materializado, deve ser colocado em prática, deve ser provado, que são as obras. Quando concluímos o ensino superior, por exemplo, recebemos um diploma testificando nossas obras, ou seja, colocando fé no conhecimento adquirido e que passamos pelas provas que realizamos naquele período de graduação. O que você diria de uma pessoa recém-formada em gastronomia, por exemplo, que não sabe sequer fazer um simples arroz direito? Ele sabe cada passo, cada ingrediente, ele possui fé no saber, mas ele não consegue aplicar essa fé em fazer. Imagine agora outra situação, em que você foi preso exatamente por ser cristão. Que evidências seriam usadas para provar essa acusação? Se alguém lhe pedisse provas da sua fé em Jesus Cristo, o que, além das palavras, você apresentaria a essa pessoa? Queridos, Tiago quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui uma obra, nenhuma sequer, para poder provar esta fé. Então, qual é a fé que salva? Como conciliar Romanos 3,28 com Tiago 2,24? Estaria Tiago contradizendo o ensino de Paulo? Qual o papel das obras na salvação? Meus amados, a Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça mediante a fé para as boas obras, de tal maneira que não há conflito entre fé e obras. Alguns estudiosos tentaram até mesmo colocar uma oposição, ou melhor, tentaram colocar em oposição e em conflito também Paulo e Tiago. Paulo ensinou a salvação pela fé independente das obras. Tiago ensinou que a fé sem obras é morta. Será que eles estão, de fato, entrando em contradição? Absolutamente não. Paulo olhou para a causa da salvação e disse: a salvação é pela fé. Tiago olhou para a consequência da salvação e disse: a fé precisa desembocar nas obras. De tal maneira que a fé é a causa e as obras são a consequência. As duas coisas não estão em conflito. Elas se complementam. A salvação é somente pela graça mediante a fé. Eu não posso contribuir com Deus com as minhas obras, porque se assim fosse, eu estaria afirmando que a obra que Cristo realizou na cruz precisaria de complemento. Não seria perfeita, completa, cabal. E o que a Bíblia nos ensina é que a morte de Cristo na cruz foi plenamente suficiente para a nossa redenção. Onde entram as obras, então, nesse projeto divino de salvação? Não entram como parte daquilo que fazemos para merecermos a salvação. Salvação não é mérito, salvação é graça. Salvação não é conquista. Salvação se recebe. Agora, depois que você recebe a salvação de graça mediante a fé,
então você prova que recebeu essa salvação gratuita mediante as obras. As obras são uma evidência pública de que a sua fé não é espúria, de que a sua fé não é uma fé morta, mas que você tem uma fé genuína, pura e viva em Deus. As obras são como um projeto de gratidão a Deus, porque você já foi salvo, e não um projeto para você ser salvo. Percebem a diferença? Então entendamos isso. A fé é a causa, as obras são a consequência. Você é salvo pela graça mediante a fé para as boas obras. O texto base desse estudo se encontra em Tiago 2, dos versículos 14 ao 26. E já no versículo 14, Tiago se utiliza de perguntas poderosas de sabedoria, vamos dizer assim, para apontar qual é o problema. Então, nós lemos lá em Tiago 2,14 o seguinte: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Queridos irmãos, os questionamentos feitos por Tiago no verso 14 acabam sendo direcionados não só aos cristãos daquela época, mas de todos os tempos. Tiago dirige suas perguntas a alguém que defende a fé somente. Ele não afirma que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que a pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obras, não pode salvar. Conforme falei anteriormente, não há dicotomia entre fé e obras, pois Paulo e Tiago concordam que a base da salvação é somente a graça, por meio da fé, e que as obras não são a base, porém a consequência inevitável da fé, conforme nos aponta também Efésios 2, versículo 10. Nos versículos seguintes, Tiago ilustra 5 maneiras diferentes de como ele transmite esse ensino. Na sua primeira ilustração, nos versículos 15 a 17, Tiago aborda a indiferença em face aos irmãos necessitados. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Tiago nos ensina o que é a verdadeira religião, conforme a gente pode constatar em Tiago 1,27. Tiago nos ensina o que é a verdadeira religião, que é ter misericórdia dos outros, não com palavras, mas ajudando-os em suas necessidades materiais, agindo como amigo, como Deus faz conosco. Em sua segunda ilustração, no versículo 18, Tiago utiliza pergunta retórica. Mas alguém dirá: Tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Como era comum na retórica helenística, Tiago introduz um hipotético entrevistado em sua discussão sobre a fé e obras, continuando seu argumento contra aqueles que pensam que a fé sem obras pode salvar. É o que os gregos chamavam de diatribé, isto é, questões e objeções que são postas na boca de um crítico imaginário. Isso foi um recurso literário que o apóstolo Paulo usou muito nas cartas aos romanos. Tiago aqui ele não está simplesmente desafiando alguém de maneira inconsequente. Ele só declara que a fé sem as obras não é uma fé genuína.
e não pode ser provada. Em sua terceira ilustração, lá no versículo 19, Tiago afirma sobre os demônios. Vamos ver o que ele afirma. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha que tremendo isso. Esta solene declaração de monoteísmo provém do âmago do credo judeu chamado Shema Israel, em hebraico, ouça Israel. Doutrina básica recitada 2 vezes ao dia pelo judeu piedoso. Tiago, porém, ele salienta a insuficiência dessa declaração, uma vez que até os demônios creem isto e tremem, afirmando que esta espécie de fé demoníaca é um simples reconhecimento de uma verdade. Eles chegam a tremer, mas sabemos que não são salvos. A fé salvadora vai além do intelecto, pois afeta a nossa vontade e as nossas ações. Não basta só o intelecto. Mero sentimento intelectual, a fé cristã, não salva ninguém. A fé que salva, como Paulo e Tiago igualmente afirmam, aceita a verdade do Evangelho e age em conformidade com ela. Em sua quarta ilustração, lá nos versos 20 a 24, Tiago referencia Abraão. Vejamos o que ele diz. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Muito bem. As obras pelas quais Abraão foi justificado não eram obras da lei, conforme nos aponta Romanos 3:28, mas da fé e do amor. Sua disposição de sacrificar Isaque foi uma expressão da sua fé em Deus e da sua dedicação a ele. Tiago usa o exemplo de que Abraão, para refutar a crença de que pode haver fé sem dedicação e amor a Deus. O apóstolo Paulo usa o exemplo da fé de Abraão para anular o conceito errôneo de que a salvação depende do mérito das nossas próprias obras e não da graça de Deus. Queridos, para Tiago, obras se refere às nossas obrigações para com Deus e o homem, as quais são ordenadas nas Escrituras e provêm de uma fé sincera, de um coração puro, da graça de Deus e do desejo de agradar a Deus. Já para Paulo, obras se refere ao desejo humano de obter mérito e salvação pela obediência à lei mediante nosso próprio esforço, e não através do arrependimento e da fé em Cristo. Ambos declaram enfaticamente que a verdadeira fé salvífica produzirá infalivelmente obras de amor. Em sua quinta e última ilustração, lá no verso 25, Tiago referencia Raabe. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? A história de Raabe é descrita em Josué 2, de 1 a 21, e também é citada em Hebreus 11:31. Ela havia se convencido de que o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. Baseada nessa fé, ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, conforme nos aponta Tiago 2:25. O autor de Hebreus enfatiza a fé de Raabe, enquanto Tiago assinala as obras de Raabe. Por fim, podemos observar, em alguns versículos, palavras usadas por Tiago que exprimem uma conclusão.
Por exemplo, nos versos 17, no verso 17, ele utiliza assim também. Já no verso 24, ele utiliza verificais que. E lá no verso 26, ele utiliza porque, assim como. Ou seja, essas palavras significam que Tiago apresenta um relato racional da sua tese doutrinária. Da sua tese doutrinária. Uma fé sem obras é falsa, inoperante, estéril e morta. Não é verdade? Com certeza. Querido pastor Almir, existem algumas perguntas que ainda precisam de respostas. Então, por favor, nos ajude a significar tais questionamentos. Sim, pastor Paulo, queridos irmãos, nós precisamos começar pensando sobre os destinatários dessa epístola. Né? Tiago ele está escrevendo a uma igreja dispersa, E nesta igreja havia aqueles que defendiam a doutrina da salvação pela fé e os que defendiam a salvação pelas obras. Nós temos estudado muito sobre isto aí, os chamados de judaizantes, não é? Aqueles mestres que tentavam diminuir a eficácia da salvação de Jesus, mostrando que precisava também do auxílio da lei, não é? Auxílio da lei mosaica. Então há uma dificuldade muito grande, porque aquela igreja, conquanto dispersa, né, irmãos aqui, irmãos ali, mas eles estavam com uma doutrina dúbia, né, precisando de um reforço. E agora nós temos Tiago que vai ajudar neste reforço doutrinário dos crentes. Isto é precioso. E Tiago quer mostrar que obras não produzem fé. Paulo diz também, não produzem fé. Não é? Ao contrário, a fé é quem produz obras. Ou seja, as obras são o resultado da fé. Resultado da fé. Ou a materialização da fé. Isto é, a fé é algo abstrato, que exatamente se concretiza através das obras. Através das obras. Agora, as obras produzem fé, à medida em que o obreiro, que sou eu, que é você, e o poder de Deus se associam para a sua realização. Né? Então aí você tem a fé e a obra sintonizadas. Né? O que podemos chamar de parceria espiritual ou parceria divino-humano. Divino-humano. Quando os dois se concordam para a efetivação da obra. Isso é precioso. Então, o que precisamos entender, meus irmãos, é a questão da fé inoperante, ou sem obras, e as obras naturais desprovidas de reconhecimento da ação e da provisão de Deus. Há aí, no caso, né, dois extremos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, né, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer que nós fomos criados para as boas obras. O Senhor nos fez para que produzíssemos boas obras. Logo, praticar as boas obras não é uma questão de religiosidade, e sim de existencialidade. Eu existo para realizar boas obras, e não porque sou um cristão, não porque sou crente, não. É um dever humano realizar boas obras. Agora, o crente, por ser representante de Deus no mundo, ele precisa então realizar obras que o enalteçam,
obras que o enalteçam, porque é por elas que as pessoas podem glorificar ao Senhor, conforme Jesus declara em São Mateus 5,16, ao dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Na verdade, irmãos, a questão não é fé nem obras, e sim a fé ativa, a fé morta. Ou é a fé ativa, aquela que produz obras, ou é uma fé morta, uma fé que produz o comodismo cristão. Então vejamos que obras são o resultado de uma fé produtiva e sábia, e também sadia, não é? Aquela fé que produz, uma fé sadia, né? Sadia. É fato, irmãos, que obras não salvam, é fato. Mas elas são distintivo do salvo, como diz um certo lema, né? Salvos para servir. Salvos para servir. Então, irmãos, vejamos bem, fé com ou sem obras é uma questão de opção para aquele que é cristão. Questão de opção. Você pode ser um crente inoperante, chamado crente de banco, não é? E pode ser um crente ativo, aquele produtor de boas obras. E isto é maravilhoso, né? Vermos por este ângulo, né? Vermos por este ângulo. Vemos então, irmãos, na devida proporção, é claro, em João 9, verso 4, Jesus diz o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto há dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar, ou ninguém pode obrar. Podemos entender, irmãos queridos, que Jesus, ele tinha pressa. Ele tinha pressa na realização de obras. Ele tinha pressa. Ele sabia que o tempo era curto. Curto. Não é? E olha que ele já sabia que tinha 3 anos de ministério. Agora, eu não sei quanto tempo eu terei de vida. O irmão não sabe. O irmão não sabe. Então, cada minuto é prejuízo. Cada dia improdutivo, espiritualmente falando, é prejuízo, não é? É prejuízo. Da mesma forma, irmãos queridos, Jesus, deseja que sejamos diligentes no nosso labor também, porque Ele conta conosco. Ele conta conosco. Essa história de dizer que Deus não precisa de nós, eu não concordo. Pode até estar certo, mas eu não concordo. Porque nós vivemos num mundo físico, num mundo material, em que os homens, que são os obreiros. Por isso Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte como humanos. Obras humanas, né? Obras humanas. No texto, irmãos, nós vemos que Tiago, ele não diz que as obras possam salvar. Não, no momento nenhum, ele não diz isso. Mas que a fé genuína, quando verdadeiramente praticada, resulta em boas obras. Resulta em boas obras. Vejam que Jesus diz em Lucas 13:19, que a fé, por menor que seja, pode produzir grandes resultados. Ele está falando daquela semente da mostarda, que lançada em boa terra, vai produzir a maior das hortaliças. Agora, qual é a obra desta mostardeira? Serve de abrigo para as aves dos céus. Esta é a obra daquela mostardeira. Além de ser alimento, de alimentar as pessoas, também proporciona moradia, comodidade para as aves dos céus.
Então, meus irmãos, Jesus fala que por menor que seja a nossa fé, nós podemos obrar de maneira significativa neste mundo. Certa ocasião, irmãos, 3 crentes estavam num barco pescando. Um deles falou: o nosso irmão fulano está passando por dificuldade financeira. Dificuldade financeira. Aí um outro irmão, não é? Aquele irmão muito pronto, disse para aquele um: precisamos então imediatamente levar esse assunto à igreja. A igreja precisa cuidar desse irmão que está carecendo. O terceiro irmão respondeu aos dois, dizendo: não precisamos levar à igreja este assunto. E também não precisamos adiar a sua solução. Vamos fazer aqui uma vaquinha, né? Vamos fazer uma vaquinha. Vamos nos cotizar. Cada um de nós dá uma parte e vamos atender este irmão. E assim foi feito. Meus irmãos queridos, há muitas coisas que nós podemos fazer e queremos passar para alguém e passamos com aquele gesto de caridade. Coisas que nós podemos fazer, não é? Basta-nos apenas boa vontade, porque a fé já possuímos. A fé já possuímos. Basta colocar esta fé em ação, não é verdade? Colocá-la em ação, em ação. Então, amados irmãos, nós vemos que aqueles irmãos, eles não colocaram obstáculo na solução do problema, mas acreditaram que eles tinham potencial para resolvê-lo. Isto é precioso. Então veja, irmãos queridos, observemos nas declarações do apóstolo Paulo e de Tiago sobre vários aspectos entre fé e obras. É que o homem, a partir de sua experiência de salvação, ele precisa produzir frutos. Produzir frutos. Aliás, isso aí está reiterando a palavra de João Batista lá junto ao Rio Jordão, ao dizer que os novos convertidos precisariam produzir o fruto digno do arrependimento. Produzir as obras dignas do arrependimento. Isto aí é um ensinamento básico e claro que nós vivemos na palavra de Deus, né? Isto é algo muito precioso. Isto é, viver de modo a demonstrar sua nova natureza através de exemplos de vida preciosa, justa, santa e altruísta. Pois a fé, irmãos, sendo a raiz e sendo a origem também, ela deve ser naturalmente de origem ou dar origem às boas obras. A fé tem a natureza de frutificar, quando ela parte de um coração justo, um coração puro, um coração humano. Isto é interessante observarmos, né? Então, irmãos, vemos que os ensinos de Paulo e Tiago não se contradizem, como o pastor Paulo já disse. Eles não se contradizem, mas ao contrário, eles são intercomplementares. Um complementa o outro. Isso é interessante. E desta forma, um cristão assim, completo, não é? Ele terá uma vida ativa, uma vida frutífera em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E o que aprendemos com esta lição? Foram muitas as palavras, mas o que nós realmente aprendemos? Com base no que já vimos, então, quais desafios há para nós nesta lição? O que o autor propõe? Primeiro, que precisamos viver a vida cristã de modo frutífero e poder
obrarmos, não é? Mostrarmos pelas obras, testemunharmos assim que o Senhor é bom e está pronto a abençoar a todo aquele que o aceita como Senhor e como Salvador da sua vida. E, ao mesmo tempo, conscientizar-nos de que a nossa fé precisa ser viva e dinâmica. Viva e dinâmica. Nesta lição, pois, irmãos, nós aprendemos ou recordamos, não é mesmo? Que não devemos ser crentes nominais. Crentes nominais. Crentes imaturos, raquíticos e inconsequentes e inoperantes na obra do Senhor. Em Hebreus 11:4, nós lemos que Abel, depois de morto, ainda fala. Abel, depois de morto, ainda fala. Neste texto, então, irmãos, vemos que Abel, ele foi aprovado pela fé e pela obra também. Ele não apenas cria em Deus, mas foi levar a sua obra. E qual foi a obra de Abel? Qual foi? Foi um sacrifício de louvor ou de adoração que redundou em testemunho para as gerações futuras. Meus irmãos queridos, a nossa fé e as nossas obras, elas ficam registradas em memória. Em memória. Às vezes encontramos com alguém pela rua, em algum lugar, e a pessoa pergunta: você lembra de mim? Não, não lembro. Não lembro. Mas tal tempo, assim. Ah, agora me recordei. E é maravilhoso porque Jesus, irmãos, ele vai dizer o seguinte: quando ele chama você e eu de benditos do Pai, ele complementa dizendo: porque tive fome e deste-me de comer, estive nu e me vestistes, estive doente, estive preso e fostes me visitar. Olha só, as obras do crente. E o mais maravilhoso é que o crente, ele realiza as obras e não se lembra que realizou. Porque aquilo foi feito pela fé. É precioso, sem qualquer ostentação pessoal. E acerca disso, Jesus vai dizer o quê? O que a tua mão direita fizer, não o saiba a esquerda. Isso é muito precioso, irmãos, observarmos estes ensinamentos, né? Né? Também, irmãos, em Apocalipse 14:13, nós lemos: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Vemos então, irmãos queridos, que a fé, ela precisa ser acompanhada das obras. Sobretudo para testemunho e exemplo para os presentes e para os vindouros também. Não é? Quando nós praticamos as obras, nós estamos plantando o testemunho, o exemplo para aqueles que virão. Em resumo, irmãos, a fé deve ser traduzida em obras. Obras que beneficiem o próximo e que glorifiquem ao Senhor. Essas duas direções são interessantes para as nossas obras. Não podemos nos esquecer, irmãos, de que fé e obras são gêmeas. Fé e obras são gêmeas e complementares. Ou seja, uma sem a outra
é imperfeito. Se você só tem fé, mas não pratica obras, a sua fé não é perfeita. Como que a nossa fé se torna perfeita? Quando ela é aperfeiçoada pelas obras. Pelas obras. Cada obra que realizamos, nós vamos glorificar a Deus. E aquilo nos faz mais conhecedores do poder e da misericórdia do Senhor. Isto é algo maravilhoso, maravilhoso. Então, irmãos, se por amor realizarmos obras que glorifiquem ao Senhor, demonstraremos assim, por elas, a nossa fé. É por isso então que Tiago fala, se você só crê, então mostra-me a fé. Mostra. Mostra-me a fé, mas pelas obras. Não vem dizendo que crê, mas não faz nada. Não. Você nem precisa me dizer que crê, porque pelas obras eu vou te julgar. É coisa maravilhosa e séria, né? Então, irmãos, há uma dramatização, ou uma peça, né, teatral, intitulada Mãos Vazias. Mãos Vazias. E o teor desta peça, né, é que o crente morre e quando chega ao céu, o Senhor pergunta para este crente, ou diz para este crente, mostra-me as mãos, mostra-me as mãos, mostra-me as mãos. Na verdade, o Senhor quer saber, quer ver o que temos nas mãos. Quais são as obras que nós temos nas mãos? Nossas mãos estão cheias ou vazias de obras? De obras. É certo que não são as obras que salvam, mas elas aumentam a fé daquele que crê, ou daquele que é salvo. Precisamos pensar nisto aí, né? Precisamos pensar, né? E é maravilhoso, irmãos, acerca disto, né? Maravilhoso, porque o Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, Jesus vai dizer exatamente isto, que seremos julgados pelas nossas obras. E aí é triste. E aí é sério. Porque o que nós produzimos como filhos de Deus neste mundo? Qual foi a nossa utilidade para Deus neste mundo? Porque ser salvo não é utilidade para Deus. Ser salvo é utilidade para nós. Visto que pela misericórdia dele nós deixamos de viver perdidos no inferno. E agora passamos a viver achados no céu. Então o benefício é nosso. É nosso. Agora as obras são benefícios para Deus, sim. Porque Jesus vai falar sobre isto aí de maneira maravilhosa no capítulo 5 de São Mateus. Ele vai falar sobre isto aí para nós. Ele vai falar sobre isto aí para nós. Ele vai dizer exatamente isto, né? Que é por estas obras que o Senhor será glorificado. E se a minha vida, irmãos, não proporciona glorificação ao nome de Deus, então esta minha fé, segundo Tiago, ela é morta. Ela é inoperante e nós precisamos cuidar disto, a fim de não sermos reprovados pelo nosso Deus. Não chegarmos diante de Deus com as mãos vazias, como servos inúteis. Precisamos cuidar disto. Então, irmãos queridos, concluindo o estudo de hoje, esse estudo maravilhoso, né, nós temos a dizer o seguinte, que por toda a epístola de Tiago, fica muito claro que o problema dos irmãos destinatários, ou a igreja dispersa, não é? Os irmãos dispersos,
não era a doutrina correta. Não. Eles tinham uma boa doutrina. O problema deles estava na prática incorreta. Eles eram bem doutrinados, mas a prática da doutrina, não. Eles não praticavam. Eles não tinham problemas com o crer. O pastor Paulo já falou sobre isso. Não tinham problema com o crer. O problema deles estava no fazer. Estava no realizar. Não é? Estava no realizar. E isso, irmãos, é um desafio para todos nós. Não apenas para aqueles que já passaram, mas para todos nós que ainda estamos aqui. Que enfatizemos, irmãos, a salvação pela fé em Cristo, mas também que enfatizemos e, sobretudo, que vivamos as obras que vão dignificar a nossa fé e glorificar o nome daquele em quem cremos. Que Deus a todos abençoe. Amém. Meus queridos, que a sua fé seja o combustível para a realização das obras e que as suas obras sejam regadas plenamente com toda a sua fé. Deus abençoe você e a sua família e até um próximo estudo da Palavra de Deus. Fiquem na paz. Deus os abençoe. Amém.